Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Bertucci, eu sou consultor de LM aqui na Konya Tecnologia e Microsoft MVP em Visual Studio LM. Hoje vamos falar sobre um tema bem interessante e de extrema importância para quem desenvolve software. Por que eu devo testar o meu software, né? É uma pergunta que às vezes a gente acaba deixando de lado e dentro de um projeto às vezes a gente até esquece, né, de pensar, será que teste é importante? Por que eu devo realmente testar o meu software? Bom, antes da gente começar a falar um pouco do Technicase, eu queria trazer e fazer uma associação com o nosso dia a dia, em coisas, em situações que nos remetam ao nosso dia a dia. Por exemplo, quem está assistindo esse vídeo, por exemplo, cozinha. Todo mundo que cozinha, por exemplo, testa a sua refeição. Então você está lá, você está cozinhando, fazendo aquele prato perfeito para fazer aquele jantar maravilhoso para sua esposa, para sua namorada, para sua futura esposa, e de repente eu vou lá, experimento o sal, experimento uma série de informações. Outra coisa importante que todo lugar é feito é quando a gente está estudando. Seja numa graduação, seja num colegial técnico, numa pós, etc. A gente sempre testa o quê? Testa os nossos conhecimentos. Ou seja, a gente testa através de uma prova o que nós aprendemos e o que deixamos de aprender. Uma coisa bem focada, a gente até brinca, né? Mulherada, mas hoje em dia tem bastante homem que faz isso também. Poxa, vou comprar uma roupa nova. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Testar para ver se essa roupa realmente está condizente, caiu bem dentro do meu corpo. Às vezes você olha lá no manequim, a roupa está lá, bonita, perfeita, mas na hora que a gente coloca nesse corpinho perfeito assim, às vezes a gente não cai bem. Outra coisa, e vários outros itens de teste que a gente faz é, por exemplo, para se fabricar um carro hoje em dia, a gente tem que fazer um teste muito importante, que é um teste de segurança, é o teste de colisão. Até quanto impacto meu carro aguenta receber dentro desse processo. Outra coisa aí, já para os apaixonados, antes de qualquer pessoa casar, evidente, a gente tem o famoso teste da paixão. Ou seja, você sempre fica com seu futuro esposo, com a sua futura esposa, antes troca uns beijinhos, troca uns amassos e assim sucessivamente, tá? Para quem gosta de beber também, né? Tem vários amigos meus que gostam de experimentar, de se divertir um pouquinho, gosta de experimentar cervejas diferentes. Então, por exemplo, fui numa cervejaria, tem uma cerveja belga diferente. Por que não experimentar? Deixa eu ver se ela é boa, como que é a textura dela, tudo isso é importante, perfeito? Quando a gente fala, por exemplo, de uma coisa bem gostosa, de escutar música, quando a gente, não sei se aqui todos, quem está escutando esse vídeo, já testou, por exemplo, já foi numa orquestra sinfônica. O ensaio de uma orquestra sinfônica, ela ocorre depois de muitos e muitos testes, de muitos e muitos ensaios, onde cada instrumento tem que estar na sua posição correta. Caso algum instrumento não esteja na posição correta, realmente a gente corre o risco de desafinar e de fazer um péssimo espetáculo. Então, gente, acontecimentos como esse nos remetem a uma pergunta, né? Ou um questionamento. Teste faz parte do nosso cotidiano. E se eu faço teste em tudo, para que eu tenha qualidade e perfeição em tudo que eu estou fazendo, por que não testar o meu software, por exemplo? Perfeito? E aí, entrando até um pouco mais dentro do nosso dia a dia, da nossa técnica, eu queria citar aqui rápidos acontecimentos que a gente teve aí durante décadas, que foi causado por erros de software. Então, por exemplo, vou citar um aqui. Em 1983, a gente teve perto de se iniciar uma terceira guerra mundial. Alguém sabia disso? Sabe por quê? Devido a um bug de alerta no sistema antimíssil soviético. A falha nesse sistema fez com que o sistema apontasse que os Estados Unidos tinham lançado 5 mísseis para cima da União Soviética. A nossa sorte, para todo mundo estar feliz aqui de novo, porque nessa época já existiam bombas atômicas e etc., em 83, é que o tenente coronel russo, ele considerou que a informação estava um pouco estranha e não ordenou um contra-ataque, senão a gente tinha causado um negócio bem pior, perfeito? Outra coisa importante, um fato que aconteceu que causou prejuízos assim astronômicos, foi em 1995, quando alguns problemas de atraso nos lançamentos do maior avião que existe hoje, o Airbus A380, tá, foi detectado. Sabe o que aconteceu? Foi detectado incompatibilidades das versões usadas entre o projeto de software e os desenhos mecânicos. Tá? Coisas realmente absurdas de se acontecer. Um erro também bastante bizarro que a gente fala
para a área de tecnologia foi o que aconteceu em 98, quando a navegação, um erro de navegação na nave espacial Marx Polar, né, fez com que ela voasse muito baixo e se espatifasse contra o solo. Essa falha ela só ocorreu porque uma empresa terceirizada confundiu o sistema de medidas americano para um sistema de medidas europeu, na verdade, né? Um bem conhecido de todos também, que causou um estradalhaço aí, meados de 99 para 2000, o famoso bug do milênio. Eu me lembro muito bem que o bug do milênio causou um pânico, principalmente no sistema financeiro, onde ninguém sabia o que ia acontecer com os sistemas de informática ao virar o ano. Se o sistema ia interpretar que nós estávamos no ano de 2000 ou se estávamos no ano de 1900. Né? Bilhões foram gastos nessa época e eu lembro que vários amigos meus tiveram que virar à noite de plantão para evitar o pior, né? Bom, resumindo, os maiores desastres, esses exemplos que eu citei para vocês, poderiam ser evitados se todos os sistemas fossem simplesmente testados de maneira correta. Perfeito? Então o teste de software é muito importante. A gente já falou aqui que a gente testa nosso cotidiano. Então testa conhecimento, testa para sair, testa para produzir alguma coisa nova. Por que não a gente não traz esse conceito para dentro da área de tecnologia, para dentro da área de qualidade de software, para dentro do desenvolvimento de software? Por quê? Boa pergunta, né? Uma coisa importante que a gente tem que colocar em mente é o quê? É o preço disso tudo para a área. Como esses desastres aconteceram, com certeza causaram prejuízos financeiros enormes dentro dessas organizações, para países, nações como um todo. Tá? E existe um gráfico muito importante, que é o gráfico de caos, né? Que diz que em torno de 68% dos projetos nunca foram colocados em produção ou foram cancelados. Ou seja, a gente está falando de mais da metade dos projetos que envolvem tecnologia, envolvem software, nunca vão para produção ou são cancelados. Tá? Tudo isso, além do impacto, o prejuízo financeiro em tudo o que acontece, gera impactos dentro do teu ciclo de desenvolvimento de software. E aí, pensando nos 3 pilares do seu ciclo de desenvolvimento de software, o time de desenvolvimento, o time de engenharia, os testadores, o time de qualidade e até o seu negócio, os impactos podem ser grandes. Os desenvolvedores, por exemplo, eles podem se sentir totalmente desmotivados em continuar dentro de um processo de desenvolvimento que cause um vai e vem constante e que no final sempre sobra aquela velha piadinha, né? Poxa, você não pegou isso antes, por que você fez isso? Cadê tua qualidade, etc. Os testadores, geralmente, eles não são respeitados dentro do ciclo de desenvolvimento. Eu sempre falo que em muitos casos, o teste ele é deixado de lado. Então, por exemplo, o projeto atrasa, tenho que entregar de qualquer jeito, então deixa para testar, vamos ver o que acontece lá na frente. Isso nunca pode acontecer, nunca falem isso. E aonde está o principal problema disso tudo? No negócio. Perfeito? Essa falta de teste, essa falta de qualidade gera uma baixa entrega de tudo que eu faço. Porque geralmente quando eu ainda entrego com falha, e essa alta falha gera um prejuízo, além de financeiro, um prejuízo moral para o meu software e acaba caindo em descrédito tudo que eu faço. A gente sabe que o mundo de desenvolvimento de software, o caminho para o sucesso, para essa entrega de um produto de software, um produto completo, não é simples. Perfeito? Desde que a gente tenha a nossa ideia até a solução final de tudo que eu pensei, eu passo por várias etapas e por vários problemas que eu tenho que solucionar. É evidente que não é só o teste de software que vai garantir esse caminho de sucesso. Eu tenho que ter estimativas muito bem feitas, eu tenho que ter uma equipe de arquitetura, de engenharia muito sincronizada para lidar com a diversidade tecnológica que os produtos hoje em dia, os softwares que a gente desenvolve exigem hoje, Java, .NET e etc. Perfeito? Eu tenho que ter uma qualidade durante o build, eu tenho que ter teste manual, eu tenho que ter teste automatizado, uma série de coisas para tudo isso. Outra coisa importante que a gente tem que sempre tem que lembrar e a gente tem que deixar claro é que bug sempre vai existir. Eu até brinco que a gente nunca acha o último bug, mas sim, a gente sempre acha o penúltimo bug em tudo isso. Tá? Então, assim, isso justifica eu liberar um software com bug? Não, de jeito nenhum, não é isso que eu estou falando.
Perfeito? A gente só tem que ter em mente que bug sempre vai existir, ou seja, eu tenho que buscar a perfeição sempre, né? Evitar o que a gente chama de POG, né? Programação orientada à gambiarra. Vou dar um jeitinho aqui, aquele jeitinho bonito, para que eu entregue o negócio mesmo sabendo que ele está com um erro. Isso não pode acontecer. Se eu tenho um bug, eu tenho que resolver o bug. Nunca faça aquele puxadinho, aquele ajuste técnico para que a gente entregue um produto que a gente saiba que existe um bug. Bom, considerando tudo isso, eu diria para vocês que qualidade ela virou uma necessidade dentro do nosso ciclo de desenvolvimento. Isso não deveria ser nenhuma novidade para todos nós, certo? Qualidade deveria, em tudo que a gente faz, exige qualidade, mas a gente, até nos nossos ensinos acadêmicos, a gente aprende, por exemplo, dentro de um projeto, a gente tem aquela famosa pirâmide da gestão de projetos, né? Que a gente fala de funcionalidade, a gente fala de prazo e a gente fala de orçamento. Então a gente acostumou que a gente deve aceitar pelo menos 2 desses 3 itens. Ou seja, se eu tenho que decidir se eu vou priorizar funcionalidade e prazo, orçamento, etc. Eu diria que essas teorias acabou sendo um pouco quebrada e eu diria que não é mais um triângulo, e sim um quadrado. E eu colocaria nesse quadrado, numa das pontas, a qualidade. E eu diria que a qualidade não deve ser tirada de maneira alguma, perfeito? Ou seja, eu devo continuar aceitando ainda em momentos de negociação 2 dos 3 itens que a gente citou do triângulo, funcionalidade, prazo e orçamento, porém nunca abrindo mão da qualidade e sempre deixando claro, às vezes um desses itens sempre vai influenciar na sua qualidade final do seu produto, perfeito? Legal. O discurso bonito, Adriano, mas o que eu tenho que fazer para entregar um software com qualidade? Eu sempre cito que qualidade está implícito em tudo que a gente faz. Então a gente tem que ter requisitos técnicos e não técnicos para atender tudo isso. Então eu sempre falo que a gente tem que padronizar tudo que a gente faz, perfeito? A gente tem que desenhar, arquitetar e planejar tudo que a gente faz. E a gente tem que testar muito o que a gente faz. A gente não libera nada sem executar todos os tipos de teste que o produto de software que você está desenvolvendo exija com que você faça. Existem produtos que, por normas e certificações, obrigatoriamente passam por uma bateria de testes, perfeito? Mas a maioria que não passa por essas certificações, por esses itens de produção, a gente às vezes acaba abrindo mão de alguns testes que a gente não faz. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, não faça também, exagere, mas faça o necessário. Além desses itens técnicos, a gente tem que ter a equipe, o time, as pessoas, o líder de qualidade do seu time, ele tem que ter alguns requisitos comportamentais muito interessantes. A primeira, ele tem que ter atitude. Atitude em questionar o porquê que eu não devo fazer, o porquê que isso assim, mostrar o porquê, qual é o prejuízo dessa ação que a gente está tomando do nosso projeto, da eliminação desse período de teste, da eliminação desse item de qualidade. Outra coisa que o time tem que se fazer é se capacitar o tempo inteiro. Perfeito? Hoje em dia existem milhares de tecnologia, a cada dia que passa, a cada hora, a cada minuto, vem tecnologias novas, onde obrigatoriamente o nosso produto tem que estar rodando, o nosso software tem que estar pronto para rodar. Então, se o meu time não se capacitar constantemente, eu posso ter um prejuízo de qualidade, às vezes não por... como é que eu posso dizer, por erro ou por desleixo, mas sim por falta de conhecimento de todo o meu time. Outra coisa importante é organizar tudo que a gente faz. Tá? Tudo existe um processo, seja um processo mais ágil, um processo mais formal, a gente precisa organizar o que a gente faz. Se a gente não organiza, a gente não entrega rapidamente e aí a qualidade acaba morrendo. Eu gosto sempre de me basear, quando eu vou trabalhar com qualidade de software dentro de um projeto de software, em certificações, em instituições que padronizam isso, que nem eu falei para vocês, é um dos principais requisitos. E uma que eu quero citar aqui para vocês é a ISO 9126-1. Tá? Essa ISO ela define quais pilares e quais fatores pertencem a um software de qualidade. Basicamente, a ISO ela fala em 6 pilares, perfeito, que você tem que ter dentro do seu software para ele ser considerado um software de qualidade. A primeira é funcionalidade. Perfeito? Eu tenho que testar funcionalidade. A segunda é a confiança do meu software, a confiabilidade dele.
A terceira é a usabilidade. Meu software está preparado para rodar num smartphone, num desktop, num browser, etc. A eficiência, o quão eficiente é o seu software. Não adianta ele ser bonitinho, sem nenhum erro, ou, por exemplo, ele não for nem um pouco prático e rápido de se usar. Como que é feita a manutenção no seu software? Esse é o quinto item que a ISO faz. A manutenção tem que ser de fácil aplicação. Perfeito? Se eu não consigo, se eu abro lá, que isso acontece muito quando o desenvolvedor pega, né? Ele abre um método, uma classe do meu software e ele vê que está difícil de entender o que está sendo feito ali, às vezes ele vai lá, faz um puxadinho, agrega aquela função numa outra classe e seu software vai virando um monstro. Aí complexidade ciclomática, a manutenção como um todo do seu software fica complicado, isso não pode acontecer segundo as boas práticas de qualidade. Tá? Outra coisa importantíssima, o sexto e último item, a portabilidade disso tudo. Tá? O quanto meu software é portável para N plataformas. Perfeito? Legal, Adriano. A gente falou bastante de conceitos, de teoria, falamos, entendemos, fizemos uma relação do porquê testar meu software, mas se a gente consegue aterrissar isso dentro de uma ferramenta, por exemplo, dentro de um processo, como que eu organizo tudo isso para que eu tenha dentro do meu ciclo de desenvolvimento um processo organizado que agregue qualidade ao meu produto final. Simples, a solução que a gente fala está dentro do ALM, Application Lifecycle Management, ou gerenciamento de ciclo de vida de aplicações. Tá? Para quem não conhece a ALM ainda, dentro do ALM Brasil a gente já tem vídeos explicando um pouco do conceito, mas a gente sempre pede como qualidade é um dos itens do seu ciclo de desenvolvimento. Basicamente, se eu tenho um ciclo de ALM implementado dentro da minha empresa, automaticamente eu tenho um ciclo de qualidade implementado. Basta eu seguir esse processo, esse ciclo, que o meu ciclo de qualidade vai estar implementado. Legal. Voltando aos testes, então eu já tenho lá os conceitos, já definimos o porquê testar o nosso software, trazemos isso para dentro de uma ferramenta de ALM, seja ela Microsoft ou qualquer outra ferramenta. A segmentação dos testes, perfeito? Profissional versus os 3 principais tipos de teste. Quando a gente fala da segmentação da área de teste, a gente fala de um profissional de teste generalista até um profissional de testes especialista. Qual que é a grande diferença entre um profissional generalista e um profissional especialista? É a experiência que ele tem em codificar. Quem acha que um profissional de teste não precisa codificar, está totalmente errado. Justamente, a gente tem aquele profissional que só executa testes manuais, até aquele profissional que consegue pegar esse conceito de teste manual e aplicar, transformar isso num código e transformar isso num sistema automatizado. E o porquê isso, gente? Considerando os 3 tipos de testes básicos que a gente tem, que é o teste de caixa preta, o teste de caixa branca e os testes de APIs, alguns testes, como o de caixa branca e o de API, eu só consigo fazer a partir do momento que eu vá para uma certa automação. Eu não consigo, por exemplo, fazer um teste manual de qualidade num teste de caixa branca e principalmente num teste de API. O teste de API, então, eu preciso de um profissional com uma grande experiência de código, que geralmente a gente tem que codificar uma classe, uma automação que vai fazer esse teste seguindo os padrões de qualidade do sistema que eu estou desenvolvendo. Tá? Então aí a gente já vem um pouco daqueles pilares que eu falei para vocês, que é a qualificação, né? É o conhecimento do profissional que vocês estão adquirindo. E poxa, eu tenho que contratar então todo mundo, o cara fudidão em desenvolvimento, para que ele coloque dentro do meu ciclo de testes uma automação um pouco mais elevada? Não. Você pode formar profissionais, perfeito? E trabalhar na sua equipe para que uma pessoa que hoje trabalhe simplesmente com testes manuais evolua até criar uma certa experiência em código, seja .NET, seja Java ou o que for, para seguir num certo nível de automação. Outra coisa importante que a gente tem aí, comparando a ferramentas, é que 70% dos testes hoje, dentro das empresas, ocorrem dentro dos testes manuais e alguns scripts de automação. Sejam eles scripts para setup, para deploy, para massa de dados, consultas aleatórias, ou seja, eu diria que a maior parte dos testes ainda é manual, ou seja, tem aquele passo a passo que a gente faz. Isso é errado? Não é errado, tudo se começa com um teste manual e um teste alguns scripts básicos de automação.
Comparando esses testes, que 70% dos testes ocorrem nesse bloco, a gente tem uma dificuldade em encontrar ferramentas. Por quê? A maioria das ferramentas de mercado, elas estão focadas na parte de automação, ou seja, ela já começa num nível intermediário de automação até um nível semi-avançado, porque eu diria que avançado mesmo é difícil uma ferramenta que se foque. E aí fica como sugestão que eu deixo aqui para vocês, e na sequência de vídeos que eu vou fazer sobre qualidade, sobre teste para vocês, a gente vai falar sobre alguns tipos de testes dentro da plataforma Microsoft. Então hoje a plataforma Microsoft já é uma plataforma extremamente madura para a área de qualidade de software, onde baseado num servidor, o Team Foundation Server, com uma série de recursos como coletores de dados, como IntelliTrace, impacto de testes, métricas, gerenciamento de laboratórios, que é o Lab Management, gerenciamento de casas de testes com o Test Manager. Em cima dessa estrutura, a gente tem tipos de testes que vão satisfazer desde o profissional que simplesmente executa um teste manual, e vai dar agilidade, vai dar qualidade de coleta de informação para esse profissional, até o profissional que já tem um nível intermediário de código até um nível avançado, usando Load Test, Web Test, Coded UI Test, Unit Test e entre outros. Perfeito? Então hoje eu posso indicar aqui para vocês, deixar uma dica que é: naveguem, utilizem, experimentem a plataforma de qualidade da Microsoft dentro dos vários níveis de teste, seja lá no Test Runner com o Test Manager para teste manual, ou seja dentro dos testes principais do ciclo de vida, que é o Load Test, o Web Test, Coded UI, que é o teste de interface e o teste unitário. Nos próximos vídeos que a gente for falar, a gente vai falar especificamente sobre cada tipo de teste. A gente vai falar um pouquinho de teste manual, a gente vai falar um pouquinho sobre Load Test, Web Test, Coded UI e Unit Test. Perfeito? Antes de encerrar esse primeiro vídeo dessa série de qualidade, eu queria deixar para vocês claro um ciclo de vida de testes. Perfeito? Antes da gente sair testando tudo, a gente tem que ter o que eu falei, uma organização e saber o que a gente está fazendo. Se a gente não se organiza, tudo fica de maneira aleatória e a qualidade vai indo por água abaixo. Então, considerando isso, eu fechei um ciclo, um cenário que eu considero: primeiro passo, cenário. O que eu preciso testar? Né? Qual é o mundo? Qual é a situação que eu quero testar? Então, antes de fazer qualquer teste, defina o seu cenário. Segundo passo importante, o planejamento. Então, eu fiz o meu cenário, defini o meu cenário, eu planejo esse cenário. Ou seja, quais são os indicadores, quais informações eu preciso extrair desse cenário para que ele satisfaça essa regra de negócio, essa condição do meu produto de software. O terceiro passo, e muito importante, é a especificação desse caso de teste, desse cenário em si. Ou seja, o que eu preciso rodar ou executar dentro do meu cenário de teste para que esse cenário seja validado pelo meu testador. Quarto passo, após a especificação, é executar esse caso de teste. Perfeito? Uma vez identificado o cenário, planejado, especificado, eu executo esse teste. O quinto passo é validar. Eu pego o resultado dessa execução desse caso de teste e valido. O resultado, ele condiz com as regras que eu precisava extrair, que foram definidas dentro do meu planejamento? Legal, foram. Então eu considero esse cenário mapeado e de qualidade para o meu negócio. Se por um acaso essa validação falhar, eu identificar alguma falha, principalmente focada no negócio, volte no primeiro passo, repense o seu cenário, redesenhe o planejamento, especifique novamente. E somente após um ok na validação desse cenário inicial que vocês desenharam, parta para uma automação, que é o sexto passo do ciclo. Perfeito? Uma vez validado, a automação fica simples. A gente vai ver durante os outros vídeos que, por exemplo, eu consigo pegar um próprio caso de teste manual, que eu faço hoje no Test Manager, lá na ferramenta do Team Foundation Server, da plataforma Visual Studio, e transformo isso já numa automação muito boa e muito importante para o meu cenário ciclo. Esse ciclo não para, tá, gente? Uma vez feita essa automação, eu volto para esse cenário. Por quê? Cenários, eles mudam constantemente. E se eles mudam, nada mais justo do que a gente replanejar em caso de mudança,
redesenhar a especificação, testar novamente, validar e alterar a automação ou partir para uma ampliação do meu cenário. Perfeito, gente? Então, para a gente concluir, por que eu devo testar meu software? Eu nunca devo abrir mão da minha qualidade. Perfeito? O prejuízo financeiro e moral, e conceitual do seu software pode ser muito maior se a gente eliminar o teste de software. Eu não preciso executar diversos e todos os tipos de teste possível. Os testes eles têm que estar alinhados ao seu produto de software. De acordo com o produto que você está desenhando, que você está colocando no mercado, eu aplico determinados testes. Mas nunca deixem de testar. Afinal, teste faz parte do nosso cotidiano. Gente, muito obrigado. Aguardem os próximos vídeos. Um abraço.